Quem me conhece sabe que eu não falo a respeito de tragédias e coisas tristes. Mesmo porque eu tenho certeza de que todas as coisas tristes que acabam acontecendo na nossa vida servem exatamente para nos moverem a nos transformar. E é isso que eu vou contar nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Carolina Sete, fisioterapeuta e idealizadora do Método D7. Para eu falar a respeito do meu trabalho, eu preciso falar a respeito da minha vida pessoal. Primeiro porque eu sou apaixonada pelo meu trabalho e isso faz uma grande diferença na nossa vida. E segundo, porque sempre andei pelos caminhos nada convencionais. Há 7 anos eu desenvolvo esse trabalho com bebês, especificamente com assimetrias cranianas, as conhecidas plagiocefalias, braquicefalias ou escafocefalias. E quando a gente faz um trabalho que foge dos padrões, a gente é muito questionado. Sempre fui muito curiosa e sempre gostei muito de entender o porquê as coisas acontecem. Sempre fui apaixonada pelo corpo humano, sempre quis saber os mecanismos dessa máquina tão complexa e tão fascinante. É por isso que 24 anos atrás eu escolhi a minha profissão. Primeiro ponto é que eu sempre gostei demais de estudar. E isso, acreditem ou não, já foi um problema para mim, porque eu sempre fui classificada como a CDF, a que era puxa-saco da professora, a que tinha privilégios, simplesmente porque eu gosto de fazer as coisas do jeito certo. O que é certo para você? Para mim é o que funciona. Eu quero ver o resultado. E no meu trabalho com a fisioterapia, o resultado que a gente espera é a melhora da qualidade da vida desse paciente que procurou pela gente. Eu até pensei em fazer medicina porque eu tinha muita vontade de trabalhar com o cérebro. Sempre tive um sonho, um desejo de cortar um cérebro, de sentir a textura e de entender essa máquina tão complexa que é capaz de controlar e coordenar todo o funcionamento do nosso organismo. Agora eu vou contar um segredo. Eu aprendi a estudar não porque eu amasse estudar desde o começo, mas porque eu sempre tive muita dificuldade de decorar as coisas. Na biblioteca da minha mãe tinha 2 livros que eu era apaixonada. O primeiro deles era um atlas de anatomia humana e o segundo um atlas de anatomia de cavalos. Eu comecei a estudar e desenhar. Tenho muita dificuldade de decorar as coisas. Se eu não conseguisse entender o raciocínio por trás do que eu estava fazendo, eu não conseguia memorizar. E desde pequenininha, lá no comecinho de prézinho, primeira série, eu já ajudava os meus colegas explicando para eles como eu tinha conseguido entender aquela matéria que parecia tão difícil. Aos 42 anos, formada há 20, tenho muitas histórias para contar, porque eu não gosto de falar de tristeza ou de tragédia, mas todas as coisas ruins que aconteceram na minha vida serviram para me encaminhar para o que eu faço hoje e foram os propulsores da minha grande transformação. Eu quero contar para você que está assistindo como eu cheguei até aqui, para que mais e mais pessoas que não conseguem estar perto de mim, do meu grupo de trabalho, compreendam qual é o objetivo de estudo que a gente faz. O meu pai é nordestino, nascido no sertão da Bahia, descendente de holandeses que migraram para aquela região inóspita. Meu pai tem uma irmã gêmea. A minha avó, muito visionária, o entregou a uma amiga que estava vindo morar em São Paulo porque ela acreditava que aquilo era o melhor para ele. Bom, aos 3 anos, o meu pai foi separado da irmã dele. O companheiro dessa minha avó adotiva foi embora. Aos 14 anos, o meu pai se tornou o chefe da família e desde então ele começou a trabalhar e mantinha o sonho dele de ter uma família e de construir um patrimônio e de conhecer as culturas do mundo. Apesar da simplicidade, esse ser iluminado que é o meu pai sempre nos proveu com o que existia de melhor em educação e alimentação. Nós fomos criados para ajudarmos as pessoas, sermos humildes e conseguirmos, através do nosso trabalho, nos mantermos. E fui uma criança muito feliz. Uma coisa que sempre me fascinou também foi a forma que o homem se liga a Deus. E desde os 7 anos de idade eu estudo religiões de uma forma bem profunda, não só na escola, porque eu fui educada em escolas católicas e o meu sonho era ser ufóloga. Mas a Carol é louca. Desde pequena eu escuto isso.
Não, mas o que é isso que você está falando? Mas por que você pensa desse jeito? E isso sempre foi uma dor para mim. Muito difícil ver as pessoas duvidando daquilo que você realmente acredita que seja a realidade. E não foi diferente quando eu entrei na faculdade. Prestei vestibular em 95 e ingressei na Universidade de São Paulo no ano de 96. E me apaixonei. Totalmente. Eu entendi que poderia conhecer e trabalhar com o corpo humano de uma forma muito profunda. E foi assim que eu fiz a minha faculdade, me dedicando bastante, estudando muito e principalmente assistindo às aulas com muita atenção. Porque é isso, né? Você acorda cedo, vai trabalhar, faz direito seu trabalho, porque você já tá lá mesmo. E eu sou até um pouco exagerada. Isso é algo que me limita muitas vezes, porque em vez de eu fazer, eu fico querendo fazer o perfeito. Primeiro ano da faculdade, iniciação científica, o assunto do meu trabalho era atenção. Atenção voluntária, involuntária e aprendizado. É impressionante como até hoje, 20 anos depois, as palavras e a voz dele, elas estão dentro da minha mente. Muitas vezes, nas nossas discussões do nosso grupo de estudos, eu respondo coisas e eu lembro de coisas que eu falo, gente, de onde veio isso? Veio de uma base muito firme, veio de conteúdos massivos, ensinados há muitos anos. Tive a oportunidade de ser monitora da neuroanatomia, mexer nos cérebros, entender como eles funcionam, qual é a textura, toda a conformação, para que serve cada estrutura. E assim eu fui montando o meu repertório de trabalho, que é o que eu uso hoje. No segundo ano da faculdade conheci minha mestre, professora Odete Drigon, saudosa, maravilhosa. Percebi que alguém falava a mesma língua que eu. E quando eu cheguei nos estágios, tudo que era realizado eram protocolos que seguiam ideias mirabolantes, que quando a gente ia buscar a base nos livros, a gente não encontrava. E isso começou a dar um nó na minha cabeça. E aí eu desisti de trabalhar com crianças e desisti de trabalhar com neuro. Sim, eu desisti, porque eu não conseguia conceber a ideia de ver uma criança espástica, por exemplo, sendo alongada. Eu tinha entendido que não se poderia alongar um músculo enrijecido, mas isso é feito até hoje. E quem faz diferente? Louco. Pretensiosamente, eu vou me comparar a alguns loucos que hoje a gente sabe que estavam certinhos. Galileu Galilei, Newton, Da Vinci, todos eles foram considerados loucos por contrariarem o que todo mundo queria que eles fizessem. E aí vem a grande questão. Quem é você? Você quer ser como a maior parte das pessoas e fazer tudo que a maior parte das pessoas faz? Ou você quer fazer o que é certo para você? Sim, eu estava sempre lá no laboratório de anatomia, eu fazia pergunta, eu sugava o conhecimento de todos os professores. Eu tive aula de estatística dentro do Instituto de Matemática e Estatística. Tive aula de bioquímica dentro do Instituto de Química. Hoje eu vejo a importância que a minha formação teve. Como eu ia aplicar tudo aquilo que eu tinha estudado e que nas técnicas da fisioterapia não existia. E aí a gente vai começar a falar a respeito das bênçãos que se apresentam na nossa vida e talvez esse vídeo comece a ficar meio esotérico. Último ano da faculdade, formatura, e eu fui convidada a trabalhar com a minha professora Odete. Montei um consultório bem pertinho da clínica e assim eu passei 2 anos recebendo toda a orientação, aprendendo e trabalhando diretamente com essa minha mestre. E hoje, tudo o que eu uso vem dos princípios do método que ela desenvolveu. E nesse momento da minha vida, eu estava casada, comecei a fazer uma especialização. No final do ano de 2003, aconteceu o acidente que levou meu irmão da minha família. Eu vi toda aquela base familiar sendo desmoronada, meus pais deixando de viver, a minha irmã desesperada, mas eu tinha uma filha de 1 ano e meio e eu não podia deixar que aquilo me paralisasse. Então eu continuei. 6 meses depois, o meu ex-marido me pediu a separação e eu me vi sozinha, ganhando R$2.000 com uma criança para criar. E foi o primeiro momento em que eu me vi desamparada. Minha filha me deu forças para continuar quando meu irmão se foi. Odete me deu força para continuar quando eu me separei. E todo esse amor que eu recebi me deu forças para continuar quando ela foi embora. O método D7 não é uma invenção da minha cabeça, não é uma forma de me promover. Se eu pudesse, eu ficaria quieta, escondida no meio do mato, cuidando de um monte de criança e de marido. Me condenem.
E se eu tivesse tido a oportunidade de encontrar uma pessoa que me desse essa possibilidade, seria exatamente onde eu estaria hoje. Eu não entendia o porquê que Odete estava dando aquilo tudo para mim. Hoje eu sei. Esse ser iluminado, minha professora Odete, me deu uma chave que abre todas as portas do organismo. E essa chave é o sistema linfático. O trabalho que eu desenvolvia com ela era preparar o tecido, diminuindo inflamação, edema e deixar todas as estruturas aptas a responderem de forma mais eficaz aos estímulos que eram dados através da técnica. O meu propósito era não deixar a técnica morrer. Desde 2005 é ensinada a drenagem funcional, que hoje a gente chama de linfocinética manual funcional, que começou ali com uma ideia de abordagem ortopédica estética e que hoje a gente sabe que é o grande integrador de todos os temas corpóreos. A gente consegue fazer trabalhos de liberação somato-emocional, de tratamento de traumas, de tratamentos de dor crônica, tudo através dessa terapia. E assim eu comecei a desenvolver a minha escola, realizei meu sonho de ter uma clínica maravilhosa, o Instituto Consigo. Lá havia a sala de aula, com todo o material, com todo o equipamento, tudo certinho para o desenvolvimento dos cursos. Eu comecei a viver um período de muita felicidade, de muito ganho de dinheiro e de muita realização. Chegamos a ter 8 fisioterapeutas trabalhando conosco, nós tínhamos 2 estúdios de pilates, 5 salas de atendimento, 7 coqueiros no quintal, tudo lindo e maravilhoso. Mais uma vez eu estava sendo abençoada. Muitos cursos, muitas aulas, muitos atendimentos, muito trabalho para administrar tudo isso, mas realmente me sentia realizada e conectada com o meu propósito. Aquela estrutura gigantesca era algo que estava me consumindo. Eu cheguei a morar dentro da minha clínica e eu passava 24 horas por dia trabalhando. É necessário um equilíbrio entre a vida pessoal, a vida profissional e a vida espiritual. E nesse período a vida passava e eu tentava correr atrás para dar conta de tudo aquilo que eu tinha construído. A correria, a necessidade de estar presente, fazer as coisas certas e bem feitas, me gerava um nível de estresse muito alto. Eu acabava descontando em consumo, em compras, em extravasar. Sofri um acidente muito grave de carro. Tive uma leve concussão cerebral e uma lesão medular. Sem carro, sem saúde, sem poder trabalhar, sem dinheiro. 3 meses depois eu descobri que as minhas sócias tinham deixado de cuidar da parte delas da clínica e a clínica se encontrava em falência contábil. Um erro de fluxo de caixa, que é bem comum de acontecer nos negócios de pessoas que não são experientes nisso, fez com que as nossas contas fossem todas pro vermelho sem que ninguém percebesse. E eu fui acusada de roubar o dinheiro pelas minhas sócias, ambas que eu chamei para irem trabalhar comigo. De repente eu não tinha mais saúde, eu não tinha mais dinheiro, eu não era mais a Carol super legal, porque eu mal conseguia ficar de pé. Quando eu comecei a me recuperar, eu conseguia ficar 3 a 5 minutos de pé, já me faltava ar, eu tinha que deitar de novo. Eu tinha dores horrorosas. Quem cuidou de mim foi minha filha, minha fisioterapeuta maravilhosa, Larissa, a qual eu sou imensamente grata por poder estar me movimentando e andando, e o Dr. Francisco, meu neurologista. Mas eu digo que esse acidente foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque ele serviu para me mostrar quem eram as pessoas que estavam ao meu lado, quem era a pessoa que estava dentro de mim mesma. Que valor financeiro não é nada. Eu comecei a transformar tudo. Eu me livrei do que era supérfluo, eu desativei a TV a cabo porque eu não tinha dinheiro para pagar. Sem carro eu já não tinha vários custos que eu tinha antes que eu achava que eram fundamentais, sem os quais eu não conseguiria viver. E tomei uma das decisões mais difíceis na minha vida, que foi entregar a clínica a qual eu me dediquei durante 4 anos para que eles fossem felizes e desenvolvessem essa marca com tanto amor quanto eu iniciei esse trabalho. Então eu resolvi sair da sociedade e ficar apenas alugando a sala de atendimento desses meus ex-sócios. E começaram a gerar situações de desconforto para que eu saísse da clínica. Eles faziam coisas horríveis que eu não vou nem citar, mas chegou um momento que ficou inviável. No dia seguinte eu estava com a minha filha, enchendo o caminhão de mudança e levando as minhas coisas para um depósito e sem ter mais onde trabalhar. Já tive várias vezes depressão. Já tive 4 crises muito grandes e uma delas aconteceu nesse período. Era assim que as bênçãos se apresentavam na minha vida.
de uma forma agressiva, violenta, me tirando do eixo, porque eu não queria ver o que eu precisava fazer. Já fazia alguns meses eu acordava chorando todos os dias, revoltada, gritando, sem entender o porquê aquilo estava acontecendo. E de repente veio um pensamento: estão acontecendo coisas graves que você não consegue modificar e contra as quais você está revoltada. Essa não é a lição que você tem que entender? E numa dessas minhas buscas por respostas, eu encontrei num livro uma passagem que dizia que nós sofremos quando tentamos modificar o rumo natural das coisas. Isso é um dos princípios do taoísmo, que se nós fôssemos capazes de sermos humildes e entendermos que isso daqui é uma experiência material, que tudo que se apresenta pra gente é uma forma da gente crescer, evoluir e se aprimorar, que se eu conseguisse parar de me rebelar, provavelmente eu entenderia qual era a mensagem que estavam querendo passar pra mim. Foram muitos anos até eu conseguir pensar naquelas pessoas sem raiva, pensar naquelas pessoas sem tristeza, pensar naquelas pessoas sem mágoa. Mas só quando eu consegui começar a trabalhar o meu perdão é que minha vida voltou a deslanchar. Eu passei 4 anos fazendo atendimentos domiciliares. Eu ia para São Paulo de ônibus fretado, me locomovia de transporte público, mas olha só que curioso. Quem me indicou o primeiro bebê com deformidade craniana foi exatamente um pediatra que era tratado pela minha sócia. Se eu não tivesse me associado a ela e não tivesse passado por tudo isso, esses bebês não começariam a chegar até as minhas mãos. Tudo o que aconteceu, por pior que pareça, me trouxe para o caminho do meu propósito. E desde que eu consegui me conectar a ele, a minha vida é abundante, próspera, fácil e sem esforço. Quando eu ouço algum profissional questionar o meu trabalho, me perguntar cadê os artigos científicos, me pega um pouco, sabe? Hoje eu tenho tanta convicção de que o que eu faço é correto. Sabe o que é melhor de toda essa história? Hoje eu não sou uma louca sozinha. Hoje eu tenho mais de 300 profissionais que me apoiam e que utilizam o método e que têm resultado e que podem dizer que funciona. Porque o que a gente faz é nada mais do que fisioterapia clássica. Pensando em neurologia, neurofisiologia, anatomia, biomecânica, neurociência e comportamento. Meu objetivo é ganhar dinheiro, sim, o máximo que eu puder, para poder ajudar o maior número de pessoas. E no meu caso, eu, Carolina, hoje sei que o meu propósito é ajudar o maior número de bebês. E é por isso que eu ensino o que eu aprendi. E é por isso que existe o método D7. Ele é uma junção de todas essas experiências em todos esses anos da minha vida e de todas essas bênçãos que eu recebi. Essa é a minha obrigação, repassar, porque não foi à toa que esses seres iluminados passaram pela minha vida. E durante muito tempo eu tinha muita dificuldade de aceitar. Por que eu? Por que eu? Será que eu tenho capacidade de segurar essa onda? E através dos meus alunos, das minhas assistentes, hoje eu tenho esse suporte. Tem um monte de gente espalhando essa loucura. O propósito da minha vida é difundir esse conhecimento, que não é meu, é um conhecimento universal. Está escrito em livros que têm mais de 20 anos. Qualquer um pode ter acesso. Eu não tenho o menor interesse em me promover. Eu sempre falo isso para as meninas. Se eu pudesse, não precisava nem pôr a minha cara, nem pôr meu nome. Como ajudar o máximo de pessoas possível dentro do consultório? O consultório é limitado. Primeiro, geograficamente. Segundo, porque eu tenho horários que não são elásticos. Porque para ter mais horário só se eu ficar trabalhando de madrugada. E geralmente os bebezinhos dormem à noite, né? E aí veio a ideia genial. Faz 4 anos que eu estudo vídeo, sou apresentadora de programas de TV, de rádio, fiz cursos com diretores de cinema, tudo para me aprimorar. E mal sabia eu que isso ia resultar no que está acontecendo hoje. O objetivo para 2019 é fazer cada vez mais vídeos, informar cada vez mais vocês. E gostaria de falar para você que é médico, que é fisioterapeuta, que não conhece o trabalho, que eu estou disposta a te apresentar. Existem várias formas de fazer a mesma coisa. A que me interessa é aquela que funciona. É aquela que dá um resultado com o mínimo de intervenção possível. E principalmente, que ela não prejudique. Porque se eu estou aqui para ajudar, eu não posso prejudicar. Facilitando a capacidade autógena do organismo se corrigir.
Porque sim, a gente tem certeza que somos seres divinos, criados por uma força maior, seja ela física, espiritual, homem de barbinha, não sei o que você acredita. Mas eu tenho certeza que existe uma força ordenadora no universo. Como que o embrião sabe para onde ele tem que crescer, para onde as células têm que migrar? Isso é divino, isso é o milagre da vida. E é com isso que nós fisioterapeutas trabalhamos todos os dias, com o milagre da vida, com o milagre dos corpos, com o milagre da capacidade de correção e autocura. Então eu convido você que é um profissional da fisioterapia, você que é um profissional médico e das áreas paramédicas, nutrição, fonoaudiologia, a, em vez de reagir com preconceito, acolher com amor. Eu sei que é difícil quando a gente fala que não é mais para alongar. Eu sei que é difícil a gente pegar aquele monte de curso que a gente fez, colocar no bolso e voltar para os ensinamentos da faculdade, porque parece um retrocesso. Eu sei que é difícil de aceitar que o simples funciona mais do que o elaborado e o caro. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje. Um resumo da história da minha vida e principalmente um convite para que você pare de colocar objeções ao nosso trabalho e venha conhecer os resultados. O artigo científico vai ter? Vai, porque eu estou formando turma 1 PED e vou começar agora em fevereiro turma 2 PED. Devido aos resultados no primeiro grupo de formação, eu fui convidada a montar o segundo grupo de formação, que começa em fevereiro. Então a gente vai ter sim, livro, dado estatístico, artigo apresentado em congresso, tá bom, gente, tá bom, estamos no meio acadêmico, vamos fazer isso. Não que eu concorde, não que eu considere, não que eu ache que a metodologia científica atual seja boa, desculpa, me condenem. Não que eu ache que não tem um monte de laboratório que patrocina esse monte de pesquisa e fica colocando um monte de coisa errada no meio da medicina, mas a gente segue isso. Infelizmente, são desenvolvidos artigos, trabalhos e ciências inteiras sobre hipóteses. O método é desenvolvido, é testado e depois se desenvolve a ciência em cima dele. A grande diferença da RTFPM é que minha professora era uma PhD em neurofisiologia. Toda a base, todo o funcionamento, todo o mecanismo e foi juntando e conectando para desenvolver o método. Eu gosto de resultado. Eu quero ver uma criança que chega no meu consultório com dificuldade de se movimentar ou com dificuldade de se alimentar, com qualquer dificuldade, eu quero ver essa criança saindo plena. Talvez isso seja meio egóico, mas essa é a minha satisfação. E eu não preciso mostrar pra ninguém o que eu tô fazendo. O que me importa é ver aquela família íntegra e feliz novamente. É ver aquela família vivendo na plenitude do que é possível para eles. É ver os pais aceitando, acolhendo e amando aquele filho que de repente tem uma limitação. E é assim que eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Apesar de tomar um monte de flechada, tomar um monte de crítica, tomar um monte de preconceitos, eu vou continuar, eu vou continuar, eu vou continuar. Então, médicos que não conhecem o meu trabalho, confiem. Não é verdade que o bebê passou dos 6 meses e não tem mais o que fazer no crânio. Quando a gente estuda o desenvolvimento do crânio do bebê, a gente vê que é bizarro pensar que uma cabecinha achata por posição. A menos que o bebê seja um prematuro extremo, e aí realmente as ossificações nem começaram a acontecer de forma correta, um bebê normal que não tenha tido nenhuma intercorrência não é para ficar com a cabecinha torta. E não é colocando um capacete ou uma forma que a gente vai resolver a questão. Isso é uma forma mecanicista de pensar a respeito. A gente considera o bebê como um todo. Quanto mais velho, quanto mais agravantes, mais tempo vai demorar o tratamento. Mas sim, resolve. Então vou encerrar esse vídeo, tá um calorão aqui, eu tô louca pra ir lá pro mar, dizendo que em 2019 o ano é nosso e a intenção é oferecer conteúdos de qualidade através da produtora, tanto para os profissionais, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, etc., quanto para os papais, para as mamães e para os pacientes que precisam de ajuda para reencontrar o seu caminho de plenitude e de autocorreção corporal. Não esquece de ativar as notificações, inscrever-se no canal, porque assim você vai ficar sabendo de todas essas novidades que vão chegar aí em 2019.